Já parou para pensar por que filhos se parecem com os pais? De onde vem a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura? Pois é, essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. E hoje a gente vai seguir as pistas que um monge deixou lá no jardim do seu mosteiro. Pistas essas que deram o pontapé inicial para toda a genética moderna. Olha só que transformação impressionante. À esquerda, o teozinto, uma planta selvagem, com os grãozinhos duros e pequenos. À direita, o milho que a gente conhece hoje, grande, macio. Isso aqui é resultado de milhares de anos de seleção. Basicamente, os povos antigos olhavam para a lavoura e escolhiam as plantas com as melhores características para plantar de novo. É a prova de que traços podem ser escolhidos e passados para frente, geração após geração. Mas essa seleção do milho era meio que no instinto, né? A ciência queria saber, existe uma lógica por trás disso? Um conjunto de regras? Por muito tempo, esse foi um mistério danado. A ideia mais comum era que as características dos pais simplesmente se misturavam nos filhos, como duas tintas. Mas a resposta, como a gente vai ver, era muito mais elegante e matemática. E a pessoa que começou a decifrar esse código não estava numa universidade famosa, nem num laboratório de ponta. Ele era um monge, Gregor Mendel, que vivia num mosteiro lá na Áustria. Com uma mente brilhante para matemática e uma paixão por plantas, ele decidiu investigar esse mistério de um jeito completamente novo. A genialidade do Mendel já começou na escolha do seu objeto de estudo. Ervilhas. Ué, ervilhas? Sim, e a escolha foi perfeita. Primeiro porque elas crescem super rápido, então dava para ver várias gerações em pouco tempo. Segundo, são fáceis de cultivar. E o mais importante, ele podia controlar exatamente qual planta cruzava com qual. E para fechar com chave de ouro, as características eram bem definidas. A semente era ou amarela ou verde. A vagem era ou lisa ou rugosa. Sem meio termo. Perfeito para uma análise precisa. E aqui vem outra sacada dele. Focar em uma característica de cada vez. Bem metódico. Para começar, a cor da semente. Ele pegou plantas de linhagens puras, ou seja, que só davam sementes amarelas, e outras que só davam sementes verdes. Aí ele cruzou as duas. O que será que ele esperava ver? Uma semente meio amarelada, meio esverdeada? O experimento foi genial na sua simplicidade. Primeiro passo, cruzou as plantas puras, amarela com verde. O resultado, na primeira geração de filhos, a F1, surpresa, 100% das sementes eram amarelas. A cor verde tinha simplesmente desaparecido, sumido. Mas Mendel não parou aí. Ele pegou essas plantas amarelas da F1 e deixou que elas se autofecundassem. E na geração seguinte, a F2, a mágica aconteceu. A cor verde voltou. E o verde não só reapareceu, como voltou numa proporção muito, mas muito específica. Mendel era paciente. Ele contou milhares e milhares de sementes. E o padrão se repetia. Para cada 3 sementes amarelas, aparecia uma verde. Uma proporção exata de 3:1. Isso não podia ser coincidência. Isso era um padrão. Era a pista fundamental de que existiam regras claras no jogo da hereditariedade. Essa proporção de 3:1 foi a chave que Mendel usou para abrir a porta da genética. Foi aí que ele sacou que a ideia de mistura de características estava totalmente errada. Na verdade, elas eram passadas como unidades separadas, que ele resolveu chamar de fatores. Hoje em dia, a gente não chama mais de fatores, e sim de alelos. Pensa assim, para cada característica, como a cor da semente, existe um gene. E os alelos são como versões diferentes desse mesmo gene. Então, existe um alelo que diz a cor é amarela e outro alelo que diz a cor é verde. Cada planta herda sempre um par desses alelos, um vindo do pai e outro da mãe. E aqui está o pulo do gato. Esses alelos têm uma relação de poder. Um deles é dominante e o outro é recessivo. O alelo da cor amarela, que a gente representa com um azão, é o dominante. Basta ter uma cópia dele para a semente já ser amarela. Já o alelo da cor verde, o azinho, é recessivo. Ele é mais tímido, só consegue se expressar se a planta tiver 2 cópias dele. Isso explica perfeitamente porque a primeira geração F1 era toda amarela. Isso nos leva a 2 conceitos super importantes, genótipo e fenótipo. O genótipo é a combinação de alelos que um organismo tem por dentro. É o código genético que a gente não vê. Se é azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Já o fenótipo é o que a gente vê do lado de fora, a característica física. Ou seja, se a semente é amarela ou verde. O interessante é que uma planta azão-azão e uma azão-azinho têm o mesmo fenótipo. Ambas são amarelas. E com todas essas peças, Mendel montou sua primeira grande lei, conhecida como a lei da segregação. O que ela diz é bem simples. Na hora de formar as células reprodutivas, os gametas, aquele par de alelos que a planta tem, se separa. Cada gameta vai carregar só um alelo do par. Simples, né? Mas isso garante que a informação genética seja embaralhada e passada adiante de forma organizada.
E esse esqueminha aqui, o famoso quadrado de Punnett, mostra isso de um jeito visual e brilhante. Quando a gente cruza as plantas da geração F1, que eram híbridas, azão, azinho, a gente vê todas as combinações que podem surgir. Tem uma chance de ser azão-azão, 2 chances de ser azão-azinho e uma chance de ser azinho-azinho. Agora, se a gente olhar para o fenótipo, ou seja, para a cor, 3 dessas combinações resultam em sementes amarelas e só uma resulta em verde. Tá aí, a proporção de 3:1, perfeitamente explicada pela matemática. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, saindo lá do Jardim do Mendel no século XIX e vindo direto para os dias de hoje. Porque aquelas descobertas, feitas com simples ervilhas, são a base de absolutamente tudo que sabemos sobre o nosso próprio código genético. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do colar de pérolas. Pensa que o nosso DNA é um colar de pérolas enorme. O colar inteiro é o DNA. Cada pérola individual nesse colar é um gene, ou seja, uma instrução específica. E os alelos que o Mendel descobriu seriam como variações na cor ou no formato de cada pérola. E o impacto disso tudo hoje é gigantesco. A gente fala de testes de ancestralidade que contam a história das nossas famílias, do melhoramento genético de plantas que ajudam a alimentar o mundo e, claro, da medicina, que usa esse conhecimento para rastrear a predisposição a doenças e entender melhor como o corpo humano funciona. Tudo isso começou com o monge contando ervilhas amarelas e verdes. O trabalho de Mendel foi como encontrar a pedra de roseta da biologia. Ele nos deu a chave para começar a ler o livro da vida, mostrando as regras de como as informações são passadas de geração em geração. A grande questão que fica agora, com toda a tecnologia que a gente tem, é quais serão as próximas regras que a humanidade vai descobrir ou, quem sabe, até mesmo escrever. É uma reflexão e tanto, não é?